Vamos lá, continuando, agora eu vou colocar lá que a gente já discutiu, a gente vai continuar com a apresentação do slide. Todo mundo está ouvindo direitinho e vendo o slide direitinho? Sim. Então, vamos lá. Sim. Agora, eu vou compartilhar com vocês uma fábula dos macacos e as bananas. Essa fábula é muito famosa, talvez vocês já conheçam, algum outro professor já tenha comentado sobre ela com vocês, talvez até eu já possa ter comentado sobre ela com vocês, né? Porque eu estou na terceira matéria para vocês. Fica difícil ter muita criatividade na terceira turma, né? Da terceira vez. Então, pode ser que alguma coisa se repita. Então, pode ser que você já conheça essa fábula, mas se você já conhecerem, não tem problema, porque agora a gente vai fazer uma aplicação diferente. A gente vai contextualizar essa fábula com a disciplina de hoje, que é Programas Educacionais de Incentivo. Então, presta atenção aí, porque no final da leitura dessa fábula, que eu vou pedir para vocês acompanharem, vocês vão fazer um registro no caderno de vocês e eu vou solicitar a participação de vocês novamente com o registro que vocês fizeram, tá bom? Igual eu fiz no início da aula, pedindo para vocês... Peraí que alguém está pedindo aqui, solicitando para entrar. Eu fico precisando sair toda hora, peraí. Epa. Quem que tá pedindo para entrar aí, gente? Ai, que legal, eu não tô conseguindo sair dessa tela. Vocês estão vendo a tela, né? O slide. O slide. Agora eu consegui sair, peraí. Tem alguém que tá pedindo Pedro para entrar. Mas tá na capa do slide ainda. Não sei se você passou, mas aqui não mudou, não. Não, agora eu tô na parte da fábula. Vocês estão assistindo? Estão vendo? Não, Tá na capa. Não, não tô vendo, não. Só tá na capa. Não. Agora foi. Foi. E agora, estão vendo? Sim. Tá, agora foi. Tá na fábula dos macacos? Tá. Sim. Eu não tô vendo ainda, não. Ah, não, tô vendo. Esquece. Então, vamos lá. Agora, por favor, continue no mudo, pra gente conseguir não se dispersar com os barulhos da casa de vocês. Então, preste atenção, vamos ler juntos, vamos entender o que essa fábula quer dizer, porque no final vocês vão registrar. Quem tá sem papel e caneta aí, pega papel e caneta, por favor, ou anota no celular, tem que ter alguma coisa para você anotar, porque eu vou perguntar o que vocês anotaram disso, ok? Então, vamos lá. Os macacos e as bananas. Preste atenção. Numa experiência científica, um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No meio, uma escada e sobre ela um cacho de bananas, igual vocês estão vendo na imagem do slide aí embaixo. Quando o macaco subia na escada para pegar as bananas, os cientistas jogavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros pegavam e batiam muito nele. Então, antes mesmo que o jato fosse jogado, o macaco que subia, os outros já batiam porque sabiam que havia jato d'água. Então, chegou um momento que o jato d'água nem precisava mais, porque eles já batiam naquele que ia subir para pegar a banana. Continuando. Foi. Mas um tempo depois, nenhum macaco mais subia a escada, apesar da tentação. Pera aí, não foi não. Mudou não, o slide não. E agora, mudou? Não. Aqui não. Aqui não. Vamos lá, paciente. Agora foi. Foi. Toda vez. Agora foi. Assim como tá, assim vocês conseguem ler direitinho? Sim. Então, eu não vou abrir para o modo de apresentação, porque toda vez que eu abro para o modo de apresentação dá problema. Senão, vou ter que ficar abrindo a apresentação e apresentação, tá na tela normal. Agora, mas toda vez que eu abro para o modo de apresentação, fica ruim para vocês, trava. Mas nenhuma hora apareceu o modo de apresentação. Não? Pois é, mas quando vocês estão falando que está travando, é quando eu estou no modo de apresentação aqui. Entendeu? Pode deixar assim mesmo. Então, eu vou deixar assim, que aí todo mundo vê e não fica travando.
beleza? Então, continuando a fábula que a gente estava lendo. Mas um tempo depois, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Eles queriam a banana, mas não subiam com medo de apanhar. Então, os cientistas substituíram um dos macacos por um novo, um que não sabia de nada, coitado. A primeira atitude do novo morador foi subir a escada, mas foi retirado pelos outros que o surraram. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada, né? Estava apanhando toda vez que subia, desistiu. Continuando. Um segundo foi substituído. E o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Então, quando um novo foi substituído, esse novo também tentou subir a escada para pegar a banana, e aí esse apanhou também, e esse primeiro que tinha apanhado, que foi substituído, participou da surra desse segundo também. Um terceiro foi trocado e o mesmo ocorreu, mesma coisa. Um quarto e, afinal, o último dos veteranos foi substituído. Então, todo o grupo de macacos, no final das contas, foi substituído, já não era mais aquele primeiro grupo. Os cientistas, então, ficaram com um grupo de 5 macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse pegar as bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que eles batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, mas as coisas sempre foram assim por aqui. E assim termina a nossa fábula. Todos os 5 macacos que estavam na jaula eram novos. A única coisa que eles sabiam é que se subisse a escada apanhava, todo mundo batia em todo mundo. Chegou um momento que ninguém queria mais pegar a banana e ninguém sabia por que que era assim. Por que que isso acontecia? Eles só sabiam que sempre foi assim e por isso fazia dessa maneira. E aí a minha pergunta para vocês, que é o que eu quero que vocês registrem aí no caderno de vocês, que é o que eu vou pedir a participação de vocês, é o seguinte, que é o próximo slide. De que maneira podemos relacionar a ideia central dessa fábula aos desafios da educação? A gente sabe que a educação ela tem muitos desafios, né? Vocês que estão estudando licenciatura, vocês têm estudado aí bastante coisas em relação aos desafios da educação. É com as suas palavras, não tem resposta certa, não tem uma resposta certa. É uma questão para a gente problematizar, para a gente mesmo contextualizar, discutir, é subjetiva a resposta. Com suas palavras, como a gente pode aplicar a ideia dessa fábula aos desafios da educação? Vou dar 5 minutos para você aí no seu caderno registrar. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Oi. O meu tá no slide 7 ainda. A pergunta no 8. A pergunta está no 8. Mas a pergunta é essa que eu acabei de falar. Para todo mundo, está no 7? Não, mudou agora e voltou. Está no 8 para todo mundo? Foi. Mas todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Então, vamos lá, gente. Vocês podem fazer as anotações de vocês. Espera que tem um telefone tocando. Pronto. 5 minutinhos para vocês fazerem os registros de vocês, por favor. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aqui. Kellen, eu prefiro que eu escreva no seu caderno ou no seu papel e eu vou chamar vocês no áudio para compartilhar a resposta, tá bom? Se quiser escrever, pode, mas eu vou chamar vocês no áudio para compartilhar a resposta de vocês.
Ah, sim, entendi, Kelly. No seu caso especificamente, então, você pode escrever, só você, tá bom? Tudo bem, galera? A gente já pode compartilhar. Posso falar? Pode. Quem é que tá falando? Júlia. Júlia. É porque vocês não têm a fotinha. Aí eu não sei quem tá falando. Aí você se identifica. Pode, Júlia, fala aí. O que que você anotou? Qual foi o seu registro? O que eu entendi foi que as pessoas não buscam a solução para o problema por não querer sair da sua zona de conforto. E com isso afeta os demais também. Eles não procuram saber nem qual o motivo do problema. E aí você relaciona isso mais aos... Porque a gente está falando dos desafios da educação. Você está falando isso mais de quem estuda ou você está falando dos profissionais, dos professores, de quem? Dos professores mesmo. Porque, tipo assim, às vezes tem um aluno lá que não liga mesmo para estudar e ele, tipo assim, não se importa, né? Não procura uma solução por não querer sair da sua zona de conforto. Ok, perfeito, Júlia. Mas quem pode compartilhar sua resposta? Pode falar? Pode. Quem é que está falando agora? Lara. Lara. Eu Lara? coloquei, Tá, pode falar, eu Lara. coloquei assim, a educação tem muita dificuldade para melhorar, ou seja, dificuldade para subir, assim como os macacos se apanharam. Vemos muitas escolas que tentam melhorar e não têm incentivo do governo, e isso acontece principalmente em escolas estaduais. Sempre tentam melhorar, não tem incentivo e isso é como uma pancada para a escola. As escolas tentam e uma hora desistem, assim como os macacos. Exatamente, perfeito sua colocação, Lara. Muitas vezes a gente percebe que muitas escolas até já tentaram algumas mudanças, inovações, mas diante das dificuldades, elas acabam desistindo. Chega uma hora que elas se acomodam. Perfeito. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Perfeito. Mas quem vai compartilhar sua resposta? Estou vendo aqui que Kelly. Kelly escreveu. Pode falar. Quem está falando? É Pedro. Vai lá, Pedro. Fala para mim. Eu pensei em relação ao receio, ao medo dos macacos subirem a escada com o receio do aluno em errar dentro de sala de aula, em responder uma questão errada. Eu pensei nisso. Sim, Uma vez sim. você comentou, distribuiu até folha para gente numa aula, e uma das questões que abordavam era o receio do aluno errar. E quando ele errava, por exemplo, alguém julgava ele e ele tinha medo de responder novamente, entendeu? Algum dia ou alguma hora que fosse perguntado. Relacionei a Sim, isso. sim, perfeito. E a gente pode também, Pedro, trazer isso para os profissionais, porque muitos profissionais também, por medo de errar, por medo do julgamento dos outros profissionais, porque a gente vê que muitos professores eles já são acomodados, né, em algumas práticas que eles já têm, quando alguém chega com uma inovação, uma proposta nova, né, com o intuito de incentivar seus alunos, ele pode ser criticado, ele pode também errar, porque todo mundo erra, o professor também erra, nós professores também erramos, né? Então, os professores também podem ter esse medo de errar e se acomodarem para não cair num erro, né? Que aí a gente também traz isso, essa visão que você teve bem bacana também para o lado do professor. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Perfeito. A Kellen escreveu aqui, pode ler, Kellen, a sua resposta?
A Kellen colocou assim, os primeiros macacos, tá rindo, ó. Os primeiros macacos acomodaram, não tomaram atitudes diferentes. Se o aluno não tiver seus objetivos e as responsabilidades dos seus estudos, ele nunca vai avançar e se desenvolver e acaba levando os outros com suas atitudes. Ok. Eu quero que vocês tentem ver mais o lado de quem está acima na educação, não só do aluno, mas que vocês veem mais o ponto dos professores, dos profissionais, porque é o que vocês estão sendo formados para ser. Não está errado sua resposta não, tá, Kelly? É só porque eu estou trazendo uma outra ótica para vocês, porque vocês estão sendo formados para serem professores. Então, o intuito é de gerar em vocês essa reflexão crítica a respeito da realidade, para que vocês também não fiquem, da escola, dos professores, dos profissionais, para que eles não fiquem agarrados em algumas coisas e não tragam novas propostas. Fala, quem está falando agora? Pode falar? Pode, quem está falando? Assim. Cássio. Vai lá, Cássio. Cássio, eu que ia falar, Cássio. Quer ir? Pode ir, então. Pode falar. Quem é que vai falar agora? Cássio. Pode falar, então. Aí eu botei, se não houver mudança na educação, como o emprego de novas iniciativas e metodologias diferenciadas, tudo vai continuar como está. Perfeito, exatamente isso. Vocês conseguiram pegar a ideia e estão conseguindo, de maneiras diferentes, aplicar a realidade. Essa é a mesma proposta. Quem vai falar agora? Eu, Alexia. Vai lá, Alexia. Eu coloquei que muitos professores trabalham da mesma forma que vê outros professores que já atuam trabalhando. Não procuram um novo jeito de trabalhar, ficam sempre na mesmice. Perfeito. Olhem, gente, o que vocês estão escrevendo? Vocês são futuros professores, hein? A gente está aqui trazendo reflexões críticas para que vocês, a partir dessa consciência que está sendo gerada em vocês já na formação, isso tenha algum tipo de impacto lá na prática quando vocês forem professores. Então, quando vocês chegarem lá novos professores, fresquinhos, cheios de entusiasmo, empolgados, cheios de ideias para conquistar os alunos, para fazer com que a aprendizagem deles seja melhor, vocês vão encontrar esses desafios que a gente está discutindo hoje aqui, enquanto vocês ainda são alunos. Então, que isso tudo que a gente está discutindo aqui ajude na formação de vocês enquanto professor futuramente. Vamos lá, quem vai falar agora? Depois eu falo, estou escrevendo aqui ainda. Eu quem? Gabriel, posso falar? Vai, Gabriel, pode. Vamos lá. De que maneira podemos relacionar a ideia central desta fala aos desafios da educação? Então tá. Vamos imaginar que essas bananas são o sucesso acadêmico e profissional. Certo? Certo. Então os macacos tentam sempre alcançar. Os outros macacos que batem nele, para não deixar pegar, são os desafios que a gente tem na vida. No caso, a falta de incentivo, às vezes a distância do lugar, o desânimo, essas coisas que a pessoa tem a dificuldade de alcançar esse objetivo, que no caso, na fábula, é a banana. Mais ou menos essa ideia que eu tive aqui. Perfeito, Gabriel. Perfeito, exatamente isso que você falou. Excelente contribuição. Quem vai falar agora? Tem mais alguém que vai participar? Sou eu, professor. Pode falar, Jaime? Isso. Pode falar, botei assim, Jaime. cada professor devia ter seu método, mas muitos utilizam o método do outro professor que está sendo que está usando para poder ter uma educação melhor, para poder ensinar melhor. Fala de novo. Cada professor deveria ter seu método. Vai, fala. Mas muitos utilizam o método do outro para poder tentar passar alguma coisa para o aluno. Mas só que mas muitas vezes não consegue. Entendi. Você está falando das pessoas fazerem uma copiar a outra, uma fazer igual a outra. Copiar o método do outro. Isso atrapalha muito. Isso pode atrapalhar ou isso pode ajudar, né? Depende de quem a gente copia. Depende. Porque tem métodos,
tem métodos, tem professores que são brilhantes, que são muito bons, e a gente, às vezes, não é copiar, né? Copiar as pessoas acham que é uma palavra feia. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas às vezes você reproduzir aquilo que está funcionando, aquilo que é uma ideia bacana que um outro profissional está fazendo, e você reproduzir, óbvio, contextualizando na realidade onde você está. Né? Igual a gente fala muito sobre a Finlândia, né? Eu já passei para vocês vídeos sobre a Finlândia. Não dá para a gente pegar algo que é aplicado na Finlândia, na realidade deles, e aplicar igual é aqui. Porque a gente tem outra realidade, outro contexto, outra história. Mas às vezes tem coisas que a gente pode adaptar, a gente pode pegar uma ideia que está funcionando em outro lugar e adaptar na nossa realidade. Mas também, Jaime, o que você falou está correto. Tem muita coisa também que a gente copia para o negativo, né? E aí, realmente, a gente tem que ter essa crítica ao copiar, ao reproduzir algo. Aí, na hora de passar alguma coisa para o aluno, acaba se complicando mais ainda. Exatamente. Perfeito. Mais alguém vai participar? Mais alguém vai contribuir? Bruno, Vai lá, Bruno. eu botei assim, que na educação sabemos que falta muitas estruturas. Algumas escolas têm mais e outras têm menos. E mesmo assim, os profissionais, aqueles que não são acomodados, procuram, de um jeito ou de outro, mostrar o seu melhor, mesmo tendo pouca estrutura aquela escola. E aqueles que estão acomodados ficam nele. E os que querem procurar o melhor sempre procuram um jeito de fazer. Sim, se bem que essa é a ideia onde a gente quer chegar da discussão, Bruno. O que você escreveu é onde a gente quer chegar com essa discussão. Porque na fábula a gente viu que acabou que mesmo quem queria dar o seu melhor, né, quem chegava novo e queria ir lá pegar a banana, acabava que depois de um tempo, depois de apanhar tanto, se acomodava, né? Acabava não fazendo mesmo com as dificuldades. Mas a reflexão que a gente está discutindo aqui é para levar onde você está falando. Que mesmo com as dificuldades, aqueles que se propõem e querem, conseguem fazer o seu melhor. Foi isso que você quis dizer, não é isso? Isso. Perfeito. Mais alguma coisa, Bruno? Não, só isso. Perfeito. Mais alguém quer falar? Mais alguém que quer contribuir? Tem mais pessoas aí na sala. Tem gente que não quer falar? Se ninguém mais for falar, eu vou seguir, tá? 9 pessoas falaram. Ok. Então, eu vou seguir, já que ninguém mais se manifestou. Então, essa fábula é um conjunto de tudo isso que vocês falaram. Né? Cada um falou de um jeitinho, cada um teve a sua visão, cada um teve a sua ótica, e está tudo dentro do contexto daquilo que a gente realmente quer falar aqui hoje, nessa aula. Né? A educação, ela tem muitos desafios. Quando vocês saírem, né, como profissionais de educação física na licenciatura, e se vocês fizerem concurso, ou se vocês forem trabalhar numa escola particular, vocês vão ver os desafios que tem lá. A questão é, todo mundo que está aqui hoje nessa aula já conhece os desafios da educação. Ninguém está aqui de inocente, né? Achando que é um mar de rosas educação. Todo mundo sabe para que está sendo formado. Então, quando vocês forem lá atuar, esses desafios não podem ser uma desculpa, um obstáculo para que você não exerça a sua profissão de maneira excelente, com qualidade. Né? Porque vocês já sabem os desafios. Os desafios não podem, porque a gente vê muitos professores, né? Porque o programa educacional de incentivo, por que a gente está discutindo sobre isso? Programas educacionais de incentivo tem a ver com a gente atrair os alunos, fazer com que eles permaneçam e ajudar eles ainda a melhorarem, a levar mais longe a educação deles. Então, eu, enquanto professor, enquanto profissional, eu tenho uma participação muito importante nisso. Então, eu não posso chegar lá no campo de atuação e dar como desculpa os desafios. Ah, eu não faço um bom trabalho porque o salário do professor é muito baixo. Ah, eu não faço um bom trabalho porque não tem material. Ah, eu não faço um bom trabalho por causa da estrutura dessa escola. Não, porque a gente já sabe desses desafios. A questão é você fazer o melhor que você puder dentro da realidade que você tem, né? Então, dentro da realidade que eu tenho hoje,
que dá para eu fazer de melhor aqui? O bom, tem uma frase que eu repito, eu falo até com paciente em clínica. O bom não pode ser inimigo do ótimo. O que é isso? Seria ótimo se vocês tivessem trabalhando numa escola com uma superestrutura, com uma quadra maravilhosa, cheia de materiais, de recursos, tal. Seria bom? Seria ótimo? Seria excelente. Essa é a realidade que todo profissional que se formar vai ter? Não. Então, o que eu preciso fazer? Então, o que dá para eu fazer de melhor na realidade que eu tenho? Se é isso que dá para eu fazer, então vamos fazer isso. Eu não posso me acomodar e não fazer nada, né? Me sentir desestimulado. Essa motivação, ela vai vir de dentro de vocês. Óbvio que se tiver valorização profissional, se tiver estruturas, vai ser maravilhoso, é o ideal. Quando eu não tenho ideal, eu lido com o que é real. Eu lido com a realidade. A realidade da educação vocês conhecem. Então, a gente começou com esse texto, com essa discussão, para que a gente comece a refletir criticamente, tomar consciência da realidade que nós vamos ter enquanto professores quando a gente for atuar, né? Para que os desafios, porque o programa educacional de incentivo, ele geralmente é voltado para públicos, para crianças, para alunos que estão enfrentando dificuldades para estudar. Então, não é uma realidade que você vai pegar muito boa, é uma realidade de dificuldades. Você, enquanto professor, está inserido numa escola onde tem programas educacionais de incentivo, é porque muitas vezes pode ser uma realidade difícil de se atuar enquanto professor. Ninguém está falando que vai ser fácil, a gente sabe que vai ser difícil, mas a gente precisa fazer o melhor que a gente pode, dentro das condições que a gente tiver, sem se importar muito com as pessoas que fazem sempre da mesma maneira e nem sabem por que fazem, que nem o macaco. E muitos professores têm práticas antigas, ó. E você perguntar a eles, mas por que você faz dessa maneira? Eles vão falar para você, igual o macaco falou lá. Não sei, aqui sempre foi assim. Há 10 anos que eu trabalho nessa escola, e há 10 anos que é assim. Então, é assim que eu faço. Quando eu entrei aqui, já era assim. Então, a gente precisa desconstruir esse discurso que já está muito instituído, quando a gente tem essa ideia do programa educacional de incentivo, que é de ajudar a criança a ingressar, a permanecer ou a ampliar a sua aprendizagem. Ficou claro para vocês a ideia da fábula, dessa discussão que a gente está tendo nessa aula? Sim. Perfeito. E aí, agora, seguindo, eu vou mostrar para vocês uma imagem, que é uma imagem que vocês já devem conhecer. Talvez é uma imagem que eu também já tenha passado para vocês, não sei. Mas que a gente vai usar, a gente vai contextualizar com programas educacionais de incentivo.
Oi, vocês estão me ouvindo? Tá todo. Faltou luz, gente, para todo mundo? Aqui faltou. Voltou. Aqui quem? Quem tá Aqui falando? não. Qual o seu bairro? Centro, Guaraciaba. Rua Guaraciaba, no centro. Tá. Porque aqui eu tô falando do Coroados, então faltou para grande parte do pessoal. Não foi só aqui. Fiquei com medo de ser só aqui. Fala pro pessoal ir voltando aos pouquinhos, que eu já voltei, tô aguardando o pessoal voltar. Quem tem grupo do WhatsApp do grupo da turma, fala que a gente vai voltar. Vamos reiniciar, tá, galera? Tudo acontece. Quando a aula tá boa, a Já conexão voltou, boa, a energia já elétrica cai. consegui reconectar aqui, tá? Aí com a turma já. Oi. Quem estava falando aí na hora que eu precisei mandar mensagem para o pessoal da faculdade. Quem está falando? Todo mundo voltou? Vou só abrir aqui novamente o slide onde a gente estava. Vocês estão voltando. Tomara que não falte a luz de novo. Pronto, acho que está praticamente todo mundo de volta, né? Todo mundo está voltando. Então, gente, a gente vai recomeçar, tá? Vamos reiniciar de onde a gente parou. Eu lembro, a aula está gravada, tá? Lembrando que continua gravando, depois vocês terem acesso. A gente parou. Ah, vocês não estão me vendo, né? Não. Espera aí que eu vou botar a câmera de volta. Pronto, agora sim. Vamos lá, recomeçando. A gente parou no momento, agora sim, né? A gente parou no momento em que eu estava falando que eu ia colocar uma imagem, mas não muitos, né, Breno? Porque, ó, tem 12 pessoas na sala agora e eu acho que a gente estava com umas 15, quase. A Alexia não conseguiu voltar. Jaime voltou. Tá, quem ficou sem internet é o que a gente. Tá travando. Tá travando, né? Então, esses são os desafios da tecnologia. Mas, assim, a aula vai ficar gravada. Então, quem não conseguir reconectar, ok. Pera aí, professor, eu vou ver se eu consigo entrar com o meu Wi-Fi aqui agora. Tá, gente. Eu tô falando, eu ainda não tô falando da aula, tô falando algumas coisas que aí dá tempo de vocês irem voltando. Mas essa aula fica gravada. Então, se alguém não conseguir voltar, vocês avisam no grupo do WhatsApp, que eu não tenho vocês no grupo, avisa que quem não conseguir voltar, como a maioria voltou, a gente vai seguir com a aula e a aula vai ficar gravada e a pessoa vai poder assistir depois, quem não está conseguindo reconectar, tá bom? E aí a gente vai seguindo. Vocês estão conseguindo, quem está logado está conseguindo ouvir e ver direitinho, não é isso? Pelo que eu estou entendendo, tá todo mundo direitinho aqui, certo? O pessoal tá voltando.
Vamos lá, gente. A gente vai recomeçar. Recomeçar não, vamos parar de onde a gente... vamos começar de onde a gente parou. Que não falte luz de novo, por favor. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês uma imagem, que foi aí que eu parei a aula, tá? Que aí faltou luz. Aqui não faltou luz, não. Aqui a internet caiu mesmo. Ah, é? Aqui pra gente faltou luz. E graças a Deus a gente conseguiu reconectar bem rápido, né? Achei que a gente fosse ter maior dificuldade para reconectar, mas até que foi rápido. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que, como eu estava falando antes, vocês já devem conhecer, já devem ter visto em algum lugar. Talvez eu mesmo já possa ter passado para vocês, mas a gente vai contextualizar com a nossa disciplina de hoje. A fábula dos macacos, que a gente discutiu até agora, foi para a gente contextualizar com os desafios da educação. A gente conversou sobre os desafios da educação associando com a fábula. A imagem que eu vou mostrar para vocês agora, a gente vai associar a programas educacionais de incentivo. Na primeira aula, na segunda, na terceira, em várias aulas, eu repeti para vocês o conceito de programas educacionais de incentivo, pedi para vocês anotarem no caderno o conceito que eu já passei para vocês. Então, o que eu quero que a gente faça agora é relacionar o conceito, a ideia de programa educacional de incentivo, para que serve, com que intuito que existem os programas. Eu quero que vocês associem isso com a imagem que eu vou mostrar agora. E aí registram no caderno de vocês também. Então, vou abrir aqui a imagem. É uma imagem famosa que todo mundo deve conhecer. Estão vendo aí? Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Não. Aqui não apareceu Não? para mim, não. Não. Opa, então peraí, vamos ver se agora... Tô vendo só o grupo, só a turma. Só a Tá sala. vendo? Estão vendo agora? Não. Ainda não, professor. Então, pera lá. Pera lá. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Estão conseguindo ver? Não. 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 Agora vocês vão conseguir. Estão conseguindo? Agora sim. Sim, sim. Então, essa é a imagem, né? E aí eu estou perguntando, como podemos relacionar a ideia dos programas educacionais de incentivo com a imagem abaixo? Tá dando para vocês verem nitidamente? Em um lado da imagem, nós temos 3 pessoas de alturas diferentes tentando assistir um jogo de futebol. E temos 3 caixotes iguais, de tamanhos iguais. E na imagem do outro lado, a segunda imagem, a imagem que está à sua direita, a gente tem essas 3 mesmas pessoas com alturas diferentes, porém uma está sem um caixote, uma está com um caixote só e a outra está com 2 caixotes para conseguir ver o jogo de futebol. Relacione a ideia dessa imagem com a ideia de programas educacionais de incentivo. Registra aí 5 minutinhos para vocês. Então, eu vou falar aqui o que eu já entendo, né? O tá programa falando? Luciano, o programa educacional de incentivo, ele dá o que a pessoa precisa para poder ter a mesma quantidade que os outros. Então, aí na imagem, o maior não precisava de nada. Ele já tinha o que precisava para poder assistir o jogo. O outro precisava de uma quantidade menor do que o pequeno. Então, o programa educacional de incentivo, ele dá o que precisa para quem precisa, entendeu? Não é dar a mesma coisa para todos, dá só para quem precisa. Quem é que está falando mesmo? Luciano. Luciano, muito bom, Luciano. Você realmente entendeu o que é programas educacionais de incentivo. Alguém mais quer falar o que entendeu, qual a sua ideia? Olha, nem preciso falar mais nada, não. Porque aqui que o... Ficou bem explicado, Posso falar, professor? Pode. O que eu entendi aqui foi o seguinte, é que para pequenininho, para criança pequena conseguir ver o jogo, eles tiveram que dar um incentivo a ele, ou seja, tirar a caixa do grandão e botar 2 pequenininhos para conseguir ver o jogo, senão não conseguiria ver. E estaria sem a visão do jogo.
Uhum. Então, mais alguém quer falar? Alguém quer compartilhar sua No ideia? caso, tipo, alguns precisam de um incentivo maior, outros não precisam de incentivo. É basicamente isso. Exatamente, cara. Uhum. Perfeito. É, Mais alguém quer falar alguma coisa? muita gente confunde a igualdade, no caso do lado é a equidade, né? Você dá forma, é o que o Luciano falou, dá oportunidade para quem realmente precisa. Perfeito. Perfeito. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Contribuir? É exatamente isso que vocês acabaram de falar, né? A ideia do programa educacional de incentivo não é de dar a mesma coisa para todo mundo, né? Porque é aí que vem muita discussão dos programas. Quando vocês forem professores e vocês estiverem dentro de uma sala de aula e vai ter alunos que vão estar inseridos em programa tal, alunos que não estão inseridos em programa nenhum, alunos X que está inserido em um outro programa. E aí muita gente discute, mas tinha que ser igual para todo mundo. Mas cadê a igualdade? Por que que ele tem e o meu não tem? A ideia do programa educacional de incentivo é a ideia dessa imagem aí que a gente acabou de ver e que vocês trouxeram muito bem as colocações de vocês. É da gente conseguir, para aquela pessoa que tem uma falta, que tem uma vulnerabilidade, a gente conseguir, pelo programa, suprir aquela falta ou aquela dificuldade, aquela necessidade, para que aí sim ela esteja em igualdade com os demais. Na realidade, o programa, que às vezes vai dar mais para um do que para o outro, parece, né? Que está dando mais para um para o outro, mas é para levar aquele a estar na mesma condição do outro de aprender. Porque a gente sabe que a gente não vive num país de realmente igualdade. Existem as divisões, né? As divisões erradas aí no nosso país de financeiras, econômicas e tal. Então, isso faz com que nem todo mundo tenha a mesma condição de estudar, nem todo mundo tenha a mesma condição de aprender. Alguns chegam na escola com a barriga cheia, outros chegam na escola com a barriga vazia. Será que aquele que chega com a barriga vazia, ele tem a mesma condição de aprender daquele que chega com a barriga cheia? Né? Então, como que eu posso fazer com que esse tenha a mesma forma de acessar o aprendizado, a mesma forma de acessar a educação do que aquele ali que tem condições melhores. Então, o programa educacional de incentivo, ele vem com esse intuito, não é de trazer desigualdade, pelo contrário. Isso aí, Kellen, que você está falando aí, que a Kellen está colocando no chat, é de dar oportunidade para aqueles que nasceram de alguma maneira, estão num momento desfavorecidos, para que eles consigam acessar também a educação de alguma maneira. Ou acessar, né, que a ideia do programa é essa, ou é de acessar ou de permanecer, porque muitos não têm dificuldade de acessar, mas a dificuldade dele vai ser de permanecer estudando. E outros programas é com o intuito de ampliar, de fazer com que aquela pessoa, muitas pessoas só se veem estudando até o ensino fundamental completo, outros se veem estudando só até o ensino médio. Para muitas pessoas fazer uma faculdade, como vocês estão fazendo, é uma coisa muito difícil pelas suas condições. E a gente tem hoje vários programas que a Kellen até acabou de citar aí no chat, como FIES, ProUni, que vem para ajudar pessoas que não teriam acesso a um terceiro grau, a uma faculdade, poderem ingressar, né, e conseguir a sua graduação. Então, essa é a ideia do programa educacional de incentivo, que foi aquela dinâmica. Quem lembra da dinâmica que eu pedi a vocês, né, para fazerem uma casa e deem materiais diferentes para cada grupo? Então, a gente sabe que quem tem menos não vai ter a mesma condição de acessar igual outros que têm mais. Então, o igual não é dar igual para todo mundo. O igual é dar condições a quem tem menos para que esteja em igualdade aos outros. Entenderam? Eu acho que está bem claro, né, a ideia, né, do programa educacional de incentivo, para que a gente possa refletir criticamente. Uma coisa que faz muitas pessoas criticarem os programas é o que eu vou falar aqui agora. A ideia é muito boa, vocês concordam, né? Pelo que a gente está discutindo aqui, a ideia é muito boa. É porque a gente sabe que a gente vive num país que muitas vezes tem corrupção, a gente sabe que muitas vezes os políticos não, aqueles que executam os programas, eles não fazem da maneira correta.
Aí acaba que a gente tem falcatruas, a gente tem sim desigualdades, mas por causa da forma com que pessoas corruptas, né, pessoas que não estão agindo, né, de acordo com o que a legislação está propondo, estão executando o serviço. A ideia é boa, a ideia do programa educacional ela é muito válida. O problema é em quem executa, muitas vezes, né? Mas isso não pode fazer com que a gente só critique o programa por criticar o programa, ser contra o programa. A gente precisa ser contra as práticas que deturpam essa ideia do programa, que é uma ideia muito importante. Então, seguindo a nossa discussão, vocês estão vendo o slide? Sim. Sim. Ok, então, seguindo a nossa discussão da nossa aula, o que é política pública? Política pública são ações sociais coletivas, então é sempre visando as políticas públicas, não pode pensar de maneira individual ou em privilegiar um grupo específico, mas política pública são ações sociais coletivas que têm por objetivo a garantia de direitos perante a sociedade, envolvendo compromissos e tomadas de decisões para determinadas finalidades. A gente estudou isso quando a gente estudou políticas educacionais. Eu estou retomando um conceito que a gente já viu, só para a gente conseguir associar programa educacional de incentivo com políticas públicas. Porque o que a gente está falando aqui hoje é que não dá para ter o programa educacional de incentivo sem que este esteja dentro da política pública daquele país. Por isso que a gente vai ter programas diferentes em cada país, porque os programas são de acordo com a política daquele país. Continuando. Então, eu falei que a política são as ações sociais coletivas com o objetivo de garantia de direitos perante a sociedade. Os programas, né, ele é um conjunto de atividades constituídas para serem realizadas dentro de um cronograma, de um orçamento específico, disponíveis para a criação de condições que permitam o alcance de metas políticas desejáveis. Então, foi o que a gente fez no início da aula. Quando eu pedi para vocês criarem a ideia de um programa que atingisse uma meta do Plano Nacional de Educação, eu quis que vocês fizessem esse exercício, porque é assim que funciona na prática. Porque o programa, ele tem o objetivo de alcançar essas metas políticas. Então, já existem as metas políticas dentro das políticas públicas educacionais. E os programas, eles são esse conjunto de atividades com o intuito de atingir essas metas. E aí tem um cronograma, aí tem um orçamento específico. Por isso que tem muito programa que vocês tiveram ideia, que foram bacanas, mas que eles não têm como ser implementados. Por quê? Porque depende de orçamento, depende de cronograma, né? Então, quando a gente pensa assim, alguém citou esse programa que é muito legal a ideia. Vamos levar uma vez por semana as crianças na biblioteca da cidade. Vamos supor que seja uma biblioteca da cidade, não da escola. Se o programa fosse assim, né, a gente teria que pensar num transporte. Aí, se o transporte for da prefeitura, a prefeitura vai ter um gasto a mais com combustível, por causa desse programa. E aí vai ter o cronograma da escola, porque uma vez por semana as crianças vão sair da escola para poder ir a este lugar. Então, o programa, quando ele vai ser criado, implementado, ele tem que atingir as metas e, ao mesmo tempo, tem que ter uma funcionalidade possível dentro do orçamento e do cronograma. E aí, por isso, muitos programas que são muito legais, as ideias, não são implementados, não chegam nem a ser criados. A gente pensa assim, gente, mas por que eles não fazem tal coisa? Aí tem que caber no orçamento, aí tem que caber no cronograma. Existem todas esses obstáculos, às vezes, para alguns programas determinados. A gente sabe que se quiser, né, gente? Cá entre nós, a gente sabe que se quiser, dinheiro não vai faltar. Mas tem toda essa burocracia em relação ao orçamento também e a cronograma da escola também, que é uma barreira. Por isso que os programas precisam obedecer esses cronogramas, esses orçamentos. Então, falei o que é política, falei o que é programa, e agora eu vou mostrar para vocês entenderem, eu tenho a política pública,
que é o conceito abrangente, onde tem as metas, onde tem as diretrizes, onde tem os objetivos para serem atingidos. O programa, ele é um desdobramento de uma política. Então, ele é o conjunto de atividades com o intuito de atingir aquilo que está lá na política. E os projetos são ações ainda menores, né? Às vezes, dentro de um programa, eu tenho vários projetos. Eu tenho mini ações para atingir aquele objetivo daquele programa. Ficou claro para vocês a funcionalidade disso? Dúvidas? Sim. Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza, então vamos seguir. E aí eu vou relembrar com vocês o conceito de programas educacionais de incentivo, tá, sei lá, pela quinta vez. Toda aula quase eu estou falando, já mostrei esse conceito para vocês em outras aulas. O que é programa educacional de incentivo? Isso ninguém vai errar na prova, né, gente? Por favor. São programas na esfera federal, estadual ou municipal. Então, eu tenho programas que é o governo federal, eu tenho programas que é do governo estadual e eu tenho programas do governo municipal, que é só daqui de São Fidélis, é só o prefeito de São Fidélis, a Secretaria de Educação de São Fidélis que implementou. Bem como em instituições privadas também, então não é algo exclusivo do poder público, mas também das instituições privadas, com o intuito de estimular pessoas a ingressarem, permanecerem e ampliarem a sua qualificação através da educação, seja na educação básica, graduação, pós-graduação, a partir de incentivos educacionais financeiros e não financeiros. Então, não é exclusivamente dando bolsa, não é exclusivamente dando algum tipo de renda. A gente também tem os benefícios, os incentivos que não são financeiros, tá bom? Só para a gente relembrar e conseguir associar com a nossa discussão da aula de hoje. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês uma lista de programas educacionais de incentivo. Vou falar sobre alguns, né? Só para vocês saberem da existência, porque eu falo tanto do conceito, a gente criou alguns vocês falaram em sala de aula, na última aula, alguns falaram sobre o ProUni, sobre Enem, e eu vou trazer para vocês alguns programas que nós temos no nosso país, vou falar o nome, o objetivo desse programa, e vou deixar apresentado para vocês a lei, onde está a funcionalidade desse programa nos detalhes, se alguém depois quiser conhecer, acessar e se aprofundar. Por enquanto, hoje eu só vou dar o nome e falar o objetivo de cada um. Então, o primeiro programa que eu vou mostrar para vocês, Programa Novo Mais Educação. Esse é um programa que existe e que está nessa portaria que está lá embaixo em azul, desde 2016. Qual é o objetivo desse programa? Tá aí, ó. O objetivo geral é melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, mediante a complementação da carga horária de 5 ou 15 horas semanais no turno e contraturno escolar. Então, existe esse programa com o intuito de melhorar a questão da aprendizagem em matemática e língua portuguesa das crianças, onde as crianças passam mais horas na escola, como se fosse um reforço escolar, elas passam mais horas ou no turno que elas estudam ou no contraturno do horário das aulas dela para aprimorar essas habilidades em português e matemática. Quem quiser conhecer mais profundamente é só acessar essa portaria 1144 de outubro de 2016. Outro exemplo de um programa que está dentro, que tem com o intuito de atingir as metas educacionais, é o Programa de Inovação Educação Conectada, que é do decreto de 9.204 de 2017. Ele tem por objetivo apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. Olha só que interessante esse programa. Ele já é desde 2017, com o intuito de ampliar, né, a utilização de recursos tecnológicos da escola. A gente vê que hoje as escolas, existem mais escolas que têm computadores, que têm aulas de informática, ou que têm uma sala de informática.
É óbvio que não é a realidade de toda escola, mas a gente sabe que hoje mais escolas contam com esse tipo de realidade do que muito antigamente, onde nenhuma escola, né, tinha computador, nenhuma criança conseguia ter uma aula, um computador numa escola. Hoje a gente já tem por causa de um programa como esse, né? E hoje a gente vive um momento em que as crianças estão tendo aula totalmente online, igual a gente está tendo aqui. As crianças lá do ensino fundamental também estão tendo suas aulas assim. Então, ampliar, né, esse acesso das crianças às tecnologias, tudo bem que aqui é na escola e hoje as crianças estão fazendo isso de casa, mas o fato delas já terem se familiarizado com os recursos tecnológicos na escola ajuda elas hoje também terem suas aulas de maneira online. Então, esse é um programa que existe. Outro programa que existe, que está aí, é Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral. A gente viu que teve toda uma discussão, né, mas isso é bem antigo já, o desejo de que a carga horária ela seja mais extensa do que era aqui no Brasil. Então, o objetivo geral é apoiar a ampliação da oferta de educação em tempo integral no ensino médio, nos estados e Distrito Federal, de acordo com critérios definidos pela portaria, que está aí embaixo, que eu coloquei, por meio da transferência de recursos para as secretarias estaduais de educação participantes do programa. Então, a gente sabe que já tem um movimento com o intuito de que os alunos do ensino médio tenham a educação em tempo integral. A gente sabe que, se eu não me engano, na escola, no estadual aqui, o CESP, não é isso? Os alunos eles já têm esse tipo de... já participam desse programa, ficando em tempo integral na escola. Não é verdade, gente? Alguém que sabe, conhece essa realidade do colégio estadual? Sim. Não é? Isso mesmo. Meu irmão faz empreendedorismo. Isso aí. Então, é desse programa aí, dessa portaria de 2016, que tem esse objetivo. Então, é um programa que tem um objetivo claro, com o intuito de atingir as metas das políticas educacionais. Outro, porque a gente conhece muito, eu estou trazendo alguns programas que às vezes a gente não sabe muito o nome, não ouve muito falar. Porque a gente ouve muito falar do ProUni, do Enem, do FIES. Então, estou trazendo alguns programas que a gente não conhece tanto, não ouve falar tanto, assim, mas se a gente prestar atenção na realidade da gente, a gente já encontra realmente esses programas. Então, o outro programa que eu trouxe é o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, e esse é de um decreto bem recente, de 2019, né? Tá aí embaixo o decreto, quem quiser ler, que aí você vê os detalhes desse programa. As escolas militares que vocês estão vendo aí, que estão sendo aos poucos implementadas em parceria, né, com as esferas estadual e municipal. Qual é a finalidade? Tá aí, ó. Com a finalidade de promover a melhoria na qualidade de educação básica no ensino fundamental e no ensino médio. Então, esse programa aí é tanto para o fundamental quanto para o médio, ensino médio. Será desenvolvido pelo Ministério da Educação, com o apoio do Ministério da Defesa, e será implementado em colaboração com os estados, os municípios e o Distrito Federal na promoção de ações destinadas ao fomento e ao fortalecimento das escolas cívico-militares. Né? E aí, quem quiser, como é de um decreto bem recente, esse programa ainda está sendo implementado. Né? Então, tem lugares que já estão funcionando, tem lugares que ainda está estudando esse projeto, está vendo como que isso pode ser implementado, mas já existe esse programa através desse decreto. Outro é o programa Ciência na Escola, que é um programa também bem recente, desse decreto também de 2019, que eu acho que se esse programa funcionar bem, vai ser muito válido. Né? O programa Ciência na Escola tem entre os seus objetivos aprimorar o ensino de ciências nas escolas de educação básica e estimular o interesse dos alunos pelas carreiras científicas, além de incentivar o uso de novas tecnologias educacionais e novos métodos de ensino de ciência. Nossa, isso aí é muito legal. O que acontece? Quando vocês chegam na faculdade, vocês são apresentados a teorias científicas, ao conhecimento científicos. Vocês são cobrados para quando vocês fizerem uma apresentação de um trabalho, quando for escrever um artigo, o trabalho de conclusão, o TCC de vocês têm que ter toda uma linguagem científica, tem que ter sido feito
talvez pesquisa com viés científico, vocês são cobrados assim na faculdade, porque a faculdade a gente trabalha com embasamento científico. A gente não pode dar aula para vocês do nada, né? Só que muitos alunos, quando chegam na faculdade, se assustam com isso. Não conseguem ter essa postura científica, não sabem o que é fazer uma pesquisa científica, não têm familiaridade com conceitos da ciência, porque lá na sua educação do ensino médio, lá na sua educação do ensino fundamental, isso nunca foi incentivado, como a gente vê que em outros países isso é incentivado. Então, esse programa é aproximar a galera lá do ensino fundamental, lá da educação básica, da ciência, né? Robótica. A gente tem visto hoje que muitas escolas, as crianças já estão tendo aula de robótica. Enfim, aproximar as crianças das tecnologias e do ensino de ciências, que é bem interessante esse programa também. Quem quiser conhecer melhor, é só ver o decreto. E aí, esses foram os programas que eu apresentei para vocês. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que a gente discutiu até agora? Não. Se o silêncio jaz, é porque está todo mundo ok. A matéria, né, da aula de hoje foi essa. A gente fez uma discussão crítica da realidade sobre políticas, desafios da educação, programas educacionais de incentivos. Vimos mais aprofundado o conceito de políticas públicas, como que o programa educacional de incentivo está dentro de políticas públicas, e vimos alguns programas que eu trouxe para vocês aí, para vocês conhecerem melhor. Já que vocês não têm dúvida, eu vou colocar aqui no chat de vocês o exercício que vocês vão fazer e vão me entregar por e-mail até domingo. O Jaime já me falou de uma situação dele. Jaime, depois eu vou conversar com você. O exercício é o quê? Antes de eu postar aqui. É para você numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Gente, super fácil. De um lado da coluna, eu vou ter o nome dos programas. Do outro lado, eu vou ter... Travou aqui, você pode repetir? Posso. Deu uma travada aqui, você pode repetir? Posso repetir. Vou falar novamente. Eu vou passar o exercício para vocês agora, pelo link aqui do chat. Não é para ninguém fazer agora, não precisa me enviar agora. Eu vou dar o e-mail, vou informar para vocês o e-mail. Vocês vão me enviar por e-mail até domingo, tá bom? Não pode deixar para entregar depois da aula de semana que vem, porque esse trabalho serve como presença para a aula de hoje. Quem não está assistindo agora online, envia esse trabalho para mim. Então, avisa o pessoal aí no grupo do WhatsApp para me enviar esse trabalho, porque mesmo quem não está assistindo e fez o trabalho, vai levar a presença, tá bom? Só que esse trabalho também vale ponto. Então, vocês têm até domingo para entregar no meu e-mail. E como ele vale presença, eu tenho que lançar a presença de vocês nessa semana, eu estou pedindo para vocês entregarem até domingo, para eu ter tempo de corrigir, para eu ter tempo de lançar a presença antes da próxima aula, porque eu tenho que lançar a presença de vocês antes da próxima aula. Alguma dúvida sobre isso? Vou mandar aqui agora, vamos ver se vocês vão receber, vou anexar aqui no chat. Pode falar aí, Pablo. Enquanto eu estou anexando, pode ir falando aí. Então, Ellen, o Maurício tinha feito diferente com a gente. A faculdade liberou para ele, não sei se para todos, deixar o trabalho apenas para quem não está assistindo a aula, entendeu? Até porque se a gente está assistindo a aula e quem não está, se todo mundo vai ter que fazer o trabalho da mesma maneira, é ruim para a gente que está aqui assistindo, não vai ter benefício nenhum, entendeu? Concordo. Tá. Não, aí preste atenção, Porque, então. tipo assim, se a aula de hoje só valer presença e a gente está aqui assistindo a aula inteira e quem não está, vai fazer o trabalho igual a gente, vai ganhar presença igual a gente, entendeu? É porque tem algumas situações, gente. Tô tentando, enquanto eu tô conversando, tô tentando fazer, eu não tô conseguindo fazer as duas coisas. Tem duas situações. Tem pessoas que
tem limitações em relação à tecnologia. Às vezes no local onde está, não está pegando, ou não está conseguindo acessar. Não é culpa da pessoa de não estar assistindo, entendeu? Ela não está assistindo por uma limitação em relação a essa questão tecnológica que a gente está vivenciando. O que eu vou pedir a vocês? Porque esse exercício aqui é um exercício que eu já iria aplicar para vocês, independente dessa aula. Eu já tenho esse exercício dentro da proposta dessa aula há muito tempo. Independente da aula ser online, se fosse presencial, eu já iria passar esse exercício. Seria de uma maneira diferente. Ó, e tá enviando o exercício aí. Seria de uma maneira diferente, porque dentro de sala, com esse exercício, eu geralmente faço uma competição, que no final eu dou uma caixa de bombom, alguma coisa assim, né? Aqui não vai ter como a gente fazer essas dinâmicas que eu gosto de fazer, eu vou ficar limitada em relação a isso. Mas é um exercício que eu já daria no final da aula. Então, eu vou passar esse exercício, vou pedir para todo mundo fazer e todo mundo me enviar. Essa questão de para quem vai valer ponto, para quem vai valer presença, se vai valer para todo mundo, se não vai, eu discuto depois com... que eu estou passando para vocês a orientação que eu tive, entendeu? Talvez vai valer presença só para quem faltou, e aí quem faltou e não fez o trabalho vai ganhar falta. Pode ser uma coisa que eu vá perguntar, mas como independente disso, eu já iria passar o exercício, eu quero que todo mundo faça o exercício, correto? E aí, Pablo, eu posso ver com a coordenação se eu posso fazer dessa forma, se puder, não tem problema nenhum, de valer ponto ou valer presença só para quem faltou, entendeu? Ô, Eli, Hum. você já enviou já o exercício? Acabei de enviar no chat. É porque na hora que eu tô abrindo aqui não tá aparecendo nada, não tá dando. Houve algum problema. O meu também, Cassim. Não tá O aparecendo meu no não tem exercício, tanta não. não. Eu acho que é porque o nosso iPhone, Cassim, aí não abre esse negócio. É mais fácil pedir o Fabrício para mandar pelo e-mail, igual ele tá mandando o link das aulas. Não, presta atenção. Presta atenção que eu vou fazer para vocês. Esse exercício, preste atenção, gente. Não se desesperem. Esse exercício que eu estou mandando aqui para vocês agora, eu vou mandar ele pelo grupo do WhatsApp também. Eu mandei para o grupo do WhatsApp, eu mandei para Alice e ela ainda vai enviar para vocês, ela ainda não enviou. Ela vai enviar esses slides da aula de hoje no grupo do WhatsApp de vocês. Ela vai enviar esse exercício, que eu acabei de mandar aí, que alguns não estão conseguindo abrir. Pode ser que é o que a Júlia falou, porque vocês estão no celular, tem talvez que abrir no computador da maneira que eu mandei aqui. Mas vocês vão também ter esse recurso no WhatsApp de vocês. Assim que acabar a aula aqui, que eu encerrar com vocês, eu vou mandar para a Alice, para ela enviar para o grupo de WhatsApp, tá bom? Como você botar ele aqui, ô Ellen? Que aí eu tiro um print, caso eu não consiga abrir ele como um PDF. Ah, sim. Deixa eu tentar aqui, Júlia. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu voltar aqui que eu tenho que compartilhar a tela, senão não dá certo. Mas o resto do pessoal conseguiu abrir o exercício? Eu não abri, não. Consegui abrir, não. Quem tá no celular, acho que não vai conseguir, não, porque é o Word. Tem alguém que tiver no tá no computador. computador e conseguiu? Tá. Eu tô no computador e não consegui. Olha só, vocês estão vendo aí? Eu acho que para tirar print vai ficar bem pequenininho, não sei. Essa é a imagem. Não dá, não. Ó. Não tem como, não. Fica muito pequeno. Né? Pequeno. É. Eu vou mandar no WhatsApp. Fica borrado. Eu vou mandar no WhatsApp de vocês, não se preocupem, tá bom? E aí, como vocês já foram informados por outros professores ou pela Alice, vocês vão receber o slide, vocês vão receber o exercício no WhatsApp e vocês vão receber um podcast também, que é um áudio. Vocês estão sabendo disso, não estão? Na áudio a gente não recebeu ainda, não. Não? Então é porque... Recebeu sim na aula da de Maurício já. É, já tá. Ah, foi.
Então, vocês vão receber esse exercício, o slide e o podcast da aula de hoje, que é um áudio dando um resumidão da aula de hoje, porque aí, gente, só não vai ter acesso quem não quiser, porque dessa forma eu acho que são várias maneiras, vários recursos da gente conseguir ter acesso à aula, tá bom? Dúvidas? Se não temos dúvidas, se ninguém está falando nada, é porque não tem dúvida, Não. né? Então, eu queria encerrar a aula de hoje da seguinte maneira. A gente já está seguindo para aguardo, tá? Ah, gente, deixa eu botar aqui o e-mail. Quem está falando aí o quê, gente? Vocês estão vendo a tela compartilhada ou não? Não. Não. Peraí, é porque eu sempre esqueço que eu tenho que vir por aqui. Eu vou logo ali embaixo. Eu tenho que vir aqui. Pode mandar só para uma pessoa também, manda lá no grupo da turma. Aqui, gente, tá vendo o meu e-mail? Sim. Então, é para esse e-mail aí que vocês vão enviar o trabalho. E vocês também vão ter esse slide no WhatsApp, vão poder consultar esse e-mail no final do slide de vocês. E aí eu quero encerrar a aula de hoje, que a gente está seguindo para o encerramento agora. Eu gostaria que... Oi? Passar o trabalho? Já passei o trabalho, não já? Eu sei, mas mais um, um só é pouco. Ah, um só é pouco? Então, para a semana que vem, para a aula de semana Cala que a vem, boca, aguarda. velho. Para a aula de semana Fica que vem, quieto aí, aguarda. Eu vou mandar mais, tá bom? Não, segundo tipo. Eu fui boazinha. Ué, Pode Porque, ver agora que você vai não ser o ocou, não, único que não cara. vai fazer. eu fui boazinha porque, assim, eu entendo também o momento que a gente está passando. A gente está se adaptando, né? Então, não quis assustar ninguém na primeira aula. Mas à medida que a gente for tendo aula assim, a gente vai aumentando a quantidade de coisas. Mas preste atenção. Para encerrar, eu gostaria que cada um de vocês que estão aqui organizadamente, eu vou falar o nome, que eu tenho o nome de vocês aqui embaixo. Vou falando o nome. Quem eu for falando o nome, fala para mim uma palavra que simboliza o seu feedback da aula de hoje. Entendeu? Eu quero uma palavra só. Não é para fazer uma frase, não é para fazer um discurso. Uma palavra encerrando a aula de hoje que simboliza a aula de hoje. Pode ser tanto em relação ao conteúdo, ou pode ser também em relação à nova maneira que a gente está tendo aula, né? Que é de maneira virtual. A gente fala tanto da importância das tecnologias dentro de programas educacionais de incentivo. A gente fala sobre tecnologia, a gente vai estudar as competências do professor, até um dos livros que a gente tem para estudar se chama 10 competências, novas competências do professor, e uma dessas 10 novas competências é a tecnologia, é um livro que está na nossa ementa, é um livro que a gente vai estudar. Então, a tecnologia, essa maneira como a gente está tendo aula, é uma maneira também da gente estar trabalhando a nossa disciplina. Então, você pode falar a palavra que vai encerrar a nossa aula, ou em relação ao conteúdo, ou em relação a essa nova maneira, porque hoje foi a nossa primeira aula nessa modalidade. Semana passada a gente não conseguiu acessar. Então, você pode falar essa palavra em relação ao que você quiser. Certo? Entendido? Então, vamos lá. Vou pedir para começar na ordem que está aqui, tá bom? Júlia, fala a palavra para mim, por favor. Produtiva. Produtiva. Ok. Pablo, fala para mim. Equidade. Hã? Viada, fala minha palavra. Gente, fala só. A pessoa que eu tô pedindo, eu não vou entender. Fala, Pablo. Equidade. Equidade. Ok. Lembra do feedback que a gente estudou lá em conceitos fundamentais de avaliação, de aprendizagem? É isso que a gente está fazendo agora. Feedback da aula, que é importante para o professor. Bruno. Inovação. Renovação. Perfeito. Vamos lá. Leonardo.
Leonardo. Leonardo só ligou a aula, deixou rolando e foi fazer outra coisa. Léo não tá aí, né, Léo? Vamos Ah, sim, próximo. ele estava falando agora que foi pouco trabalho. Ué, Leonardo. Agora ele foi ao banheiro. Vamos lá, Ingrid. Incentivo. Incentivo. Gabriel. Desafio. Desafio. Kellen. Kellen. Ela falou no chat. Ah, é porque tem uma janela aberta aqui na frente do chat. Oportunidades. Ok, Kellen, muito bom. Caetano. Produtiva. Produtiva. Lara. Conhecimento. Conhecimento. Cássio. Ô, Eli, Mudança. o negócio de Léo travou e tá falando no grupo aqui pra te avisar. Tá bom. Fala para ele botar a palavra aí no chat igual a Kellen. O programa travou, acho que ele vai sair. Ele tá falando aqui. Tá bom. Cássio, fala para mim, por favor. Mudança. Mudança. Caetano. Eu já falei. Você já falou? Tem alguém que não Já. falou? Todo mundo já falou, Eu. gente? Quem não Eu. falou? Jaime? Eu. Isso. Fala, Jaime. Oportunidade com o outro. Oportunidade com o outro. Perfeito. Mais alguém que não falou? Então, eu vou encerrar com a minha palavra, nossa aula, e a minha palavra é gratidão. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que é um desafio para todos nós, para nós professores, para a instituição, para vocês enquanto alunos. Então, eu quero agradecer a vocês, né, por estarem aqui tentando, fazendo o melhor, se adaptando, né, e agradecer também a situação, sabia? Porque as situações difíceis, elas fazem a gente se desafiar e extrair o melhor da gente. Então, todo esse desafio que a gente está passando nesse momento agora dessa crise de saúde, também um pouco econômica, e vem para educação e tal, é um momento que também desafia a gente a ser melhor, a dar o melhor de nós, a superar as dificuldades e os desafios. Então, minha gratidão a vocês. Desejo muita saúde a todos vocês, à família de vocês. Continue se prevenindo, né? Tenham as medidas de precaução, por favor. Estamos estudando em casa para isso. Aqueles que podem, né? Porque eu sei que tem pessoas que trabalham e não podem ficar em casa. Então, por favor, se cuidem, né? Porque a gente só tem boas notícias uns dos outros. E a gente vai encerrar, tá bom? Tá bom, galera? Mas você queria conversar comigo sobre o que eu falei? Show. Tá, você fica aí, Jaime. Enquanto o pessoal vai saindo da sala, você fica, por favor, tá bom? Então, galera, a gente pode encerrar, pode dar boa noite. Quem quiser aparecer na câmera para dar tchau, pode aparecer. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Deixa quieto. Marquei! Marquei! Alô, marquei!